Eu quero compartilhar uma história da minha adolescência. Uma história que aconteceu aproximadamente em mais de 10 anos, entre 2012 e 2014, quando eu ainda era estudante do ensino médio, na cidade de Bandeirantes, aqui no estado do Paraná, no colégio onde me formei. Tenho um carinho e um respeito muito grande por aquela instituição e por muitos profissionais que fizeram parte da minha formação. Desde o pessoal da limpeza, da cozinha, da equipe pedagógica e professores que, mesmo depois de tantos anos, continuam encontrando e cumprimentando e mantendo contato. Alguns estão até hoje nas minhas redes sociais. Entre eles, alguns chegaram até ser meus clientes. E é justamente por ter tanto carinho por aquele lugar que essa história é importante para mim. Ela não é uma história para apontar culpados. É uma história sobre correção, respeito, autoridade, educação, diálogo e inteligência emocional. E principalmente sobre uma coisa que aprendi ainda muito jovem. Corrigir alguém não significa humilhar alguém. Meus pais sempre me ensinaram a respeitar as pessoas, mas eles também me ensinaram algo além disso. Respeitar não significa aceitar ser desrespeitado. Eles me ensinaram a observar o ambiente, compreender até onde eu poderia ir, reconhecer quem estava conduzindo aquele espaço e principalmente saber como me posicionar diante das situações. Minha mãe foi uma profissional da área da educação. Teve uma carreira breve, mas deixou ensinamentos que permanecem comigo até hoje. Ela faleceu muito jovem, aos 41 anos de idade. Meu pai sempre foi e continua sendo uma pessoa de liderança. Ambos vêm de famílias de trabalho, respeito, carregando uma dignidade muito grande. E esses valores sempre foram muito importantes dentro da nossa família. Ainda muito jovem, mesmo tendo pouco conhecimento, enfrentando minhas próprias dificuldades, tive a oportunidade de colaborar com o colégio onde estudei, oferecendo aulas gratuitas de música no período da tarde. Deixo isso relatado porque eu tinha uma boa comunicação com a gestão do colégio. Nós tínhamos boa amizade. Inclusive, a quem eu dei aula, eu tenho boas lembranças daqueles alunos também. Tinha cerca de 14 anos de idade na época. Enfim, e existe algo muito interessante nisso. Eu ainda era praticamente da mesma idade de algum deles, mas já estava experimentando a responsabilidade de estar à frente de uma sala de aula. Foi uma experiência que me ensinou muito, e talvez tenha sido ali que comecei a compreender algo que hoje considero fundamental. Quem educa precisa aprender a lidar com pessoas, não apenas com comportamentos. Meus pais me ensinaram que quando alguém erra, devemos procurar corrigir, antes de simplesmente punir. Orientar, conversar, explicar e, quando necessário, chamar em particular. Nunca transformar o erro de uma pessoa em espetáculo diante dos outros. Foi esse ensinamento que levei para muitas áreas da minha vida, como profissional, como orientador, como pai. Também nas situações de conflito, discussões, momentos de crise. Mas enfim, voltando àquela época, certa vez durante uma aula de português, um professor passou um trabalho para toda a turma. Cada grupo recebeu um tema para estudar e posteriormente apresentar a sala de aula, sendo avaliado por ele então. Eu e mais 2 amigos fizemos o trabalho juntos
Nos reunimos na minha casa, estudamos e tentamos preparar tudo da melhor maneira que conseguimos. Naquela noite, inclusive, minha mãe me ajudou a organizar o trabalho. Mas, mesmo com todo o nosso esforço, eu sabia que talvez não tivesse conseguido chegar ao tema exatamente como deveria. Eu sabia que poderia estar errado, mas também sabia de uma coisa: nós tínhamos tentado. Fizemos o trabalho com os recursos e os conhecimentos que tínhamos naquele momento. Até porque éramos apenas alunos, não sabíamos o conteúdo para aplicar. Nosso dever era pesquisar, estudar, para então apresentar. Mas, assim sendo avaliado, saberíamos se estávamos certos ou não, se tínhamos chegado ao ponto que deveria. Certo? Então, no dia da apresentação, eu e meu grupo fomos os últimos a apresentar o trabalho. Lembro-me daquela sala que estudávamos, próxima à cantina, na parte de baixo do colégio. As luzes da sala estavam apagadas, o projetor estava ligado. As imagens passavam enquanto eu explicava aquilo que havia entendido sobre o assunto. Era um trabalho feito por nós, sem alguém ao nosso lado dizendo exatamente como fazer. Poderia estar certo, poderia estar errado, mas havia esforço, havia dedicação, havia vontade de aprender. E próximo do final da apresentação, enquanto estávamos sendo avaliados, o professor pediu para interromper. Naquele momento, fomos chamados de palhaços, entre outras ofensas. Aquilo nos deixou muito triste. Também fiquei preocupado com a nota, mas permaneci quieto. Eu não discuti, não gritei, não respondi da mesma forma, porque eu lembrava dos ensinamentos dos meus pais. Precisava entender onde estava, quem estava conduzindo aquele espaço e qual era a melhor maneira de agir. Então eu e meu grupo, nós recolhemos o material, ficamos quietos. Lembro que tocou o sinal e nós deixamos a sala e fomos embora. Enfim, mas existe outra parte dessa história que também é importante. Eu não costumava levar meus problemas para os meus pais. Eu tentava resolver muitas coisas sozinho. E aqui existe um aprendizado para os pais. Ensinar independência aos filhos é importante, mas não significa ensiná-los a carregar tudo sozinhos. Crianças e adolescentes precisam aprender a resolver problemas, mas também precisam saber que existe um adulto seguro a quem podem recorrer. Naquele caso, outro aluno contou ao pai o que havia acontecido. Esse pai acabou conversando com meu pai pai foi ao colégio, minha mãe também pediu uma reunião junto ao meu pai. Enfim, resumindo, no dia seguinte eu estava estudando normalmente, quando fui chamado para ir à sala da equipe pedagógica. Naquele momento fiquei com medo, pensei que talvez fosse alguma cobrança por causa do trabalho. Não era de costume ir à sala pedagógica, mas já imaginei qual seria então o assunto. Eu ainda não sabia que meus pais já tinham conhecimento do que havia acontecido. Quando entrei na sala, encontrei minha mãe, a pedagoga e o professor. Senti aquele famoso frio na barriga e pensei, será que vou ser punido? Chamaram minha mãe por causa que não fiz o trabalho corretamente. Mas aconteceu algo que marcou minha vida. A pedagoga não começou gritando, não me humilhou, não me colocou contra a parede. Ela simplesmente perguntou: o que aconteceu? E me deu espaço para falar. Eu contei a minha versão, expliquei o que havia acontecido. E quando perguntaram o que eu gostaria que fosse feito, eu disse algo que
até hoje considero importante. Se for necessário, chame a nossa atenção. Corrija. Se nós erramos, ensine onde erramos. Mas não precisa nos ofender. Eu acredito que essa frase resume muito do que aprendi naquela situação. A correção pode ser firme, sem ser cruel. A autoridade pode existir sem humilhação. Um professor, uma autoridade, pode corrigir um aluno, sem destruir a autoestima dele. Até porque o professor tem o conhecimento do conteúdo a ser aplicado. E o aluno está ali para buscar o conhecimento. Um pai pode cobrar um filho sem fazer com que ele tenha medo de conversar. E aí então está a importância dos pais buscarem a formar filhos fortes. Mas um filho também precisa aprender que respeito não significa silêncio diante de tudo. Respeito também significa saber conversar. Hoje, olhando para aquela história com maturidade que tenho, consigo enxergar aprendizados de todos os lados. Para os pais, acompanhem seus filhos. Perguntem como foi o dia, perguntem o que aconteceu. Não acredite automaticamente em tudo que o filho diz, mas também não descarte automaticamente aquilo que ele sente. Ouçam antes de julgar. E quando precisarem conversar com a escola, façam isso com educação e inteligência. Porque pais e educadores precisam trabalhar juntos. Para os professores e profissionais da educação, lembrem-se de que diante de vocês existe uma pessoa em formação, uma criança, um adolescente. Como exemplo, eu tenho amizade até hoje com os meus tutores. Alguém que ainda está aprendendo a lidar com frustração, vergonha, medo, erro e rejeição. Já sabemos, como exemplo da história, a dificuldade que é de estar diante de um público, falando em público. Mas então, uma palavra dita por um adulto pode ser esquecida por quem falou, mas pode permanecer por muitos anos na memória de quem ouviu. Isso não significa que não devemos corrigir. Pelo contrário, precisamos corrigir. Mas precisamos aprender a corrigir comportamentos sem destruir pessoas. E para os alunos, errar faz parte. Nem todo trabalho ficará perfeito. Nem toda apresentação será boa. Nem sempre você terá razão. E quando estiver errado, tenha humildade para aprender. Mas também aprenda a reconhecer quando uma correção ultrapassa os limites do respeito. Procure ajuda, procure seus pais, equipe pedagógica, converse. Não responda a uma agressão com outra agressão. Aprenda a escolher a melhor forma de se posicionar. Essa história da minha adolescência me acompanha até hoje. Ela influenciou a maneira de como procuro agir no meu meio profissional. Influenciou a maneira como penso sobre educação. Influenciou a maneira como procuro orientar pessoas e, principalmente, influenciou a maneira como penso como pai. Porque hoje eu entendo que educar não é simplesmente fazer alguém obedecer. Educar é ajudar alguém a aprender a viver. É ensinar limites, é ensinar responsabilidade, é ensinar respeito, é ensinar a reconhecer erros, é ensinar a pedir desculpas, é ensinar a ouvir, é ensinar a falar e também ensinar que ninguém precisa ser humilhado para aprender. Por isso, nos próximos vídeos vou falar sobre correção, broncas, punições, elogios, correções em público, correções em particular. Palavras que podem marcar uma pessoa e maneiras mais inteligentes de lidar com erros e comportamentos. Porque existe uma grande diferença entre dizer você fez algo errado e dizer você é errado. Primeiro, corrige um comportamento. Segundo, pode atingir a identidade de uma pessoa. E talvez essa seja uma das maiores responsabilidades que temos como pais, professores e educadores.
Corrigir o que precisa ser corrigido sem fazer a pessoa acreditar que ela não tem valor. Se essa reflexão fez você pensar em alguma situação que viveu na infância, na escola, como pai, como professor, como profissional, ou até mesmo com filho, compartilhe esse conteúdo. Talvez aquilo que você aprendeu depois de muitos anos possa ajudar outra pessoa a aprender antes de sofrer. Obrigado a todos e logo mais estaremos acompanhando os próximos vídeos sobre a gestão emocional, gestão de crises, inteligência emocional. Um abraço a todos e até mais.